Olá, bem-vindos a novo tutorial de vídeo. E hoje vamos aprender a jogar Jerusalem Anno Domini, um jogo para 1 a 4 jogadores a partir de 12 anos que nos vai levar a viajar 2000 anos no tempo. Dentro da caixa de Jerusalem, estes são os componentes que encontramos. Temos o manual do jogo, em diversas línguas, entre as quais a portuguesa, um tabuleiro de dupla face, com um lado para partidas a 1 e 2 jogadores e outro a 3 e 4, diversas folhas com autocolantes para decorarmos todo este material, os tabuleiros individuais de cada jogador com elementos que o associam à sua própria cor, os recursos, peixe, pão, pedra, os próprios apóstolos, o marcador de Jesus, o marcador de Sinédrio, diferentes baralhos com dimensões distintas e imensas pranchas repletas de material que é necessário destacar antes da primeira partida. Já temos preparada uma partida de Jerusalem para 4 jogadores, mas vamos conhecer agora todo o material e também as nuances em partidas com diferentes números de jogadores. Temos aqui o baralho de Barrabás, o nosso adversário, quando estamos a jogar uma partida solitária, que tem também algumas peças adicionais. Depois temos as folhas de ajuda para partidas a 2 jogadores, com baralhos também exclusivos para partidas a 2 jogadores. Temos aqui uns bloqueadores de zonas de produção, portanto, este bloqueia ali, aqui e aqui, e só devem ser utilizados para bloquear 2 espaços em partidas a 3 jogadores. Temos também aqui estes pequenos substitutos destes ícones que temos pré-impressos no nosso tabuleiro, que podem ser baralhados e substituídos para que possamos ter umas partidas com uma ordem diferente de ícones no nosso tabuleiro. Há 3 de cada, eles devem ser então baralhados, colocados e os restantes postos de fora sem entrarem em jogo. Ora, partida a 4 jogadores, simulamos que o jogador vermelho vai ser o primeiro, por essa razão ele começa com 1 ponto, depois o azul com 2, o verde com 3 e o amarelo com 4, agora sim está correto. Quanto a moedas, 4, 5, 6, 7. Cada jogador tem então um baralho com 10 cartas. A distribuição das cartas por locais e por ações é exatamente a mesma, mas a forma como eles estão associados a cada carta explicitamente é diferente entre cada um dos baralhos. A mesma coisa acontece com os favores. Cada jogador tem 8 favores, com a sua cor da parte de trás. Eles têm a mesma composição, mas o ícone que está associado no verso está com diferentes localidades associadas. Continuando com o kit de cada jogador, temos o tabuleiro individual, temos 10 seguidores, os restantes começam já no tabuleiro, uma pedra, um pão e um peixe e um marcador de oferenda. Cada jogador recebe também a sua folha de ajuda e uma peça de iluminação que poderá dar muito jeito durante a partida. Os outros seguidores, encontra-se já um de cada jogador na mesa da última ceia, um de cada jogador em cada localidade e um adicional à escolha pela ordem do turno em diferentes posições. Portanto, os jogadores podem escolher, eu quero ter um segundo aqui, um segundo ali, tanto faz, há um extra por jogador numa localização à sua escolha. Estamos mais ou menos preparados para começar a partida de Jerusalem. Vamos conhecer os diferentes elementos do tabuleiro, onde encontramos também já o marcador de pontos de cada jogador e o marcador de favor que vai andar aqui neste circuito com progressos consoante o jogador for oferecendo os seus favores aos diferentes jogadores. Aqui na zona do Sinédrio temos ali, portanto, a coroa. Ela vai andar a subir por este espaço todo até cá ao cimo. Quando atingir a última casa, isto quer dizer que chegou a altura de fazermos a pontuação final. Conhecendo as diferentes regiões do tabuleiro, podemos começar já por conhecer as nossas cartas. E com isto, e seguindo a folha de ajuda, eu vou colocar aqui ela orientada para ambos os lados à minha frente. Seguindo a folha de ajuda, vamos conseguir perceber totalmente como funciona este jogo. Visto isto, vamos ver as cartas e as cartas têm 5 diferentes localizações. Temos a localização de mercado com este símbolo, que é exatamente o mesmo símbolo que nós vamos encontrar nesta zona do tabuleiro. Nesta zona do tabuleiro, os jogadores vão poder comercializar. Tanto vão poder comprar como vão poder vender. Imaginem que eu tenho muita pedra e quero transformá-las em dinheiro. Então eu vou utilizar uma ação de mercado, pego numa das minhas cartas, coloco a ação de mercado, as cartas eu só teria 5 na mão no início do jogo,
Portanto, o jogador tem um baralho de 10, baralha, pega em 5 para jogar. E se eu jogasse numa destas janelas, cada jogador tem 3 janelas no seu tabuleiro pessoal, se eu jogar uma carta de mercado, eu posso fazer agora a ação de mercado. Visto isto, poderia entregar os recursos que eu entendesse. A tabela de conversão diz-nos que pedras vale 2 moedas, pão vale 3, peixe vale 4. O mesmo funciona no sentido inverso. Portanto, poderemos vender ou podemos comprar cada um destes itens. Se não utilizarmos nenhuma destas partes, podemos então utilizar a ação do mercado para comprar uma carta do baralho Mahane. Mahane é o mercado de Jerusalém. E, portanto, pagando uma moeda, nós vamos poder comprar uma carta que tanto pode ser das que estão à vista como das cartas que estão ocultas. E agora a dizer-vos também que este sinal aqui em baixo quer dizer que esta carta é utilizada também em partidas a 1 e 2 jogadores, devendo, nesse caso, as restantes cartas, as que não tiverem aquele símbolo, serem retiradas em caso de partidas com esse número de jogadores. Ora, vimos como funciona aqui a zona do mercado, vamos ver as outras zonas. O nosso baralho tem 5 zonas distintas. Uma segunda zona, portanto, será, neste caso, a zona de deserto. Claro que nós podemos jogar na mesma coluna, podemos jogar numa outra janela, podemos inclusivamente jogar primeiro o deserto e não ter jogado o mercado. Portanto, não há nenhuma ordem na forma de jogar estas cartas. Jogando o deserto, o jogador vai produzir pedra. Quantas? Tantas pedras quanto o número de seguidores. Portanto, se nós somos o verde, estamos a produzir, neste caso, uma pedra que viria para a nossa provisão. Se jogarmos uma carta com montanha, vou aqui buscar uma carta com montanha, portanto, temos aqui o ícone da montanha. É sempre este ícone que está aqui na parte de cima das cartas, que diz a nossa ação de lugar. Portanto, seguindo aqui a própria Player Aid, veem que a primeira coisa é joga uma carta da tua mão e realiza a ação de lugar. Portanto, na montanha vai acontecer exatamente o mesmo que no deserto. Vamos produzir pão em vez de pedra e tantos pães quanto o número de seguidores. Neste caso, temos um seguidor, teríamos produzido um pão. Vamos ver o que acontecia se tivéssemos jogado uma carta de lago. Portanto, jogando uma carta de lago, vamos até à zona do lago e vamos produzir tantos peixes quanto o número de seguidores que temos naquela zona. Neste caso, temos 2, produziríamos, sendo assim, 2 peixes. Para fechar, tínhamos dito que havia 5 zonas diferentes. Temos o templo. O templo, ele está aqui. O templo fica bem mais abaixo no nosso tabuleiro. E o templo é a forma com que temos de pegar em seguidores nossos e colocá-los nas diferentes localizações. Atenção que colocar no deserto custa 1 moeda, colocar na montanha custa 2, colocar no lago custa 3 moedas. Portanto, utilizando a ação do templo é como vamos reforçar, onde é absolutamente a nossa escolha. E com isto, vimos já as diferentes ações de lugar, que são 5. Mercado, deserto, montanha, lago e templo. São estas 5. Vamos agora ver as ações que são as chamadas ações de seguidor, que é a segunda coisa que vemos na nossa folha de ajuda. Portanto, a ação de seguidor está relacionada com todas estas ações que encontramos na parte de baixo das nossas cartas. E agora, melhor do que utilizar as nossas próprias cartas para exemplificar o que é este tipo de ação de seguidor, nada melhor do que vermos os próprios ícones que temos na nossa folha de ajuda. Portanto, temos aqui diversos e cada um deles vai corresponder a uma ação de seguidor que vamos poder realizar. Se a nossa carta tiver 2 ou 3, realizamos as 2 ou 3 ações. Seguindo a ordem com que elas são apresentadas, vemos que a primeira é escutar uma parábola. Escutar uma parábola é a ação que faz com que o jogador recolha estes pequenos cartões que temos aqui em baixo. Eles variam entre o nível 1 e o nível 7 e vamos ter aqui um pequeno elemento de corrida no nosso jogo. Isto porquê? Porque a primeira pessoa a recolher um desses cartões vai fazer tantos pontos quanto a peça indicar. Neste caso, a primeira peça em qualquer um deles vale 3, a segunda vale 2, depois vale 1 e a última vale 0 pontos. Estamos a falar, portanto, de uma partida a 4 jogadores. O primeiro jogador apanha então a que vale mais pontos. No entanto, o jogador seguinte não pode optar por apanhar qualquer uma das outras. Isto porquê? Porque é preciso o jogador já ter a de nível 1 para depois poder ter a de nível 2, para depois poder a de nível 3 e por aí afora até a de nível 7. No entanto, há uma pequena regra adicional, é que o jogador só pode ter tantas peças
quanto o número de seguidores que ele tem na mesa. Portanto, se o jogador já tiver 2 seguidores, pode apanhar a segunda peça de parábola, mas se o jogador só tem 3, não pode apanhar a quarta. Só quando tiver 4 seguidores ou mais é que ele pode apanhar a quarta, podendo, claro, ter 10 seguidores sem ter nenhuma parábola. A relação é entre parábolas e seguidores, não entre seguidores e parábolas. Segunda ação que a nossa folha de ajuda nos diz é ir à última ceia. Então, com esta ação, nós vamos poder sentar mais seguidores aqui na zona da última ceia, no nosso tabuleiro. Como fazemos? Retiramos um seguidor de uma localização. Se tivermos alguma localização onde tenhamos mais seguidores, é daí que ele tem que sair. Portanto, se fosse o nosso caso, teria que ser da zona do lago, porque neste momento temos 2 seguidores no lago e um em cada uma das outras zonas. Portanto, tiramos um seguidor do lago e podemos agora colocar na região da última ceia. Mas isto não é simplesmente pegar e colocar. Não. Há que pagar a entrada do lugar onde nos vamos sentar. E vamos imaginar que nós queríamos sentar aqui, precisávamos de pagar 2 pedras mais uma. Tínhamos de pagar 3 pedras. Só temos uma, ali não podemos sentar. Então vamos ver se aqui conseguimos sentar. Pedra e peixe, sim senhor. Temos pedra e peixe, entregamos à provisão pedra e peixe. E agora podemos deixar ali este nosso seguidor. Como ao sentarmos cobrimos um símbolo, temos a ganhar uma moeda e seria uma ação das lá ilustradas, no caso de ser uma ação específica. Tirávamos então uma moeda, adicionávamos ao nosso jogo e o nosso seguidor poderia ficar ali. Vamos ver a terceira ação, que é ser convidado para a última ceia. E ser convidado para a última ceia está muito relacionado com a anterior. Portanto, voltamos a ir à localização onde temos mais e colocamos alguém na última ceia. Qual é a diferença entre ir e ser convidado? É que ao ser convidado não se paga. Portanto, neste caso, teríamos retirado este e agora, com certeza, dadas as informações que aqui estão, iríamos querer colocar ali. Porquê? Porque cada seguidor na última ceia vai dar pontos. Pontos de acordo com o seu lugar, mas também de acordo com o apóstolo que está mais próximo. Neste caso, nem é um apóstolo, porque estamos mesmo diretamente atrás de Jesus. E, portanto, como vemos aqui na peça de Jesus, temos uma indicação de 7. 7 que são pontos. E com isto já vemos um segundo tipo de número. O primeiro tipo de número, este aqui, é um número que vem dentro de um pentágono. São pontos ao instante, como vemos aqui na trilha dos favores. Pontos dentro de triângulos, como temos também aqui na nossa oferenda, são pontos que apenas vamos fazer no final da partida. Portanto, isto ainda não é um dado adquirido. No entanto, ao colocarmos este seguidor aqui, à partida, estamos muito bem encaminhados para receber 7 pontos no final da partida. Sentado ligeiramente mais atrás seriam 6, depois 5 e depois 4. Quanto aos apóstolos, este vale 6, estes valem 5, estes valem 4, este explicitamente vale menos 5, ou não fosse ele Judas, e portanto, imaginando que este apóstolo de 5 pontos está aqui, se o nosso seguidor estivesse aqui, ele estaria neste caso a valer 4 pontos. Porquê? 5, 4, 3. No caso de Judas, a situação seria invertida e, portanto, menos 5, menos 4, menos 3, consoante a posição em que o nosso seguidor estivesse mais próximo. Vamos ver a quarta ação. A quarta ação é fazer um favor. Fazer um favor é uma ação que vai equilibrar o jogo, dando privilégios a quem, à partida, desde que bem escolhido, seja quem está mais atrás. Então o jogador vai escolher um jogador que supostamente esteja mais atrás e, neste caso, claro, se fôssemos nós, podíamos pegar, por exemplo, neste marcador de favor, que dá 2 moedas, e poderíamos dizer, olha, jogador vermelho, aceita este favor para te trazer um pouco mais de prosperidade. E este jogador, o jogador vermelho, recebia desde já o que está na nossa ficha de oferenda, que neste caso são 2 moedas. Portanto, o jogador recebe 2 moedas e agora inverte e guarda à sua frente com este símbolo, que neste caso é um símbolo de mercado que mais tarde poderia ser útil, já vamos ver como. Portanto, seria entregue este favor àquele jogador, ele recebia as moedas, ficaria com o marcador e agora perguntam, então mas o que é que ganhamos com isto? Ganhamos. Ganhamos porque promovemos o nosso marcador uma casa. Com isto ganhávamos um ponto imediato que iríamos assinalar aqui com a nossa pomba. E cada vez que fazemos um favor, recebemos uma carta do baralho 33 AD que vem diretamente para a nossa mão. Estas cartas são potentíssimas, elas têm muitas ações, são umas cartas fantásticas com a magia extra de ela não ir para o baralho, mas sim vir diretamente para a nossa mão. Ora então, fazer um favor já está visto. Eu vou fazer um pequeno reset para que o jogo pareça pronto a começar. Quinta variedade, escutar.
chamar um seguidor. Ora, chamar um seguidor está ali mais abaixo relacionado com o tempo, portanto, quando isto acontece, nós podemos pegar num dos nossos seguidores da provisão, neste caso os verdes seriam estes, pagávamos o custo associado e podíamos colocar o nosso seguidor noutra área do tabuleiro. Portanto, à nossa escolha, aqui não há necessidade de ser onde há mais ou onde há menos, podíamos colocá-lo onde bem entendêssemos, claro, com o respectivo custo que varia de localidade para localidade. Trocar de lugar é uma ação que permite ao jogador mover o seu seguidor que já esteja na última ceia para um outro lugar. Vamos imaginar aquela situação que vimos há pouco, depois de usarmos a ação ir à última ceia, e que nós estaríamos aqui, portanto, um lugar que à partida nem é muito vantajoso, não dá assim tantos pontos no final. Agora, com uma ação de trocar de lugar, poderíamos simplesmente fazer isto. Não se trocam dois seguidores, nem do mesmo nem do outro jogador, mas tem sim que se mudar para outro lugar que esteja vago, sem pagar ou sem receber o que quer que seja. Ou seja, se usássemos esta ação simplesmente para descer, também não iríamos receber a bonificação que está impressa no tabuleiro. Vamos continuar a ativar o mercado, é facílimo, já vimos. Fazemos a troca de recursos por dinheiro ou compramos recursos com dinheiro. Se não fizermos nada, podemos comprar uma carta Mahane. Portanto, ativar o tempo, também sabemos já o que é. Receber denários é receber dinheiro. Atenção que aqui, por exemplo, ao fazer o quarto favor, nós recebemos 2 moedas. Ao recorrermos a Judas, temos direito a 5. Está aqui bem explícito que Judas dá estas 5 moedas, portanto, uma moeda destas. Aliás, temos em jogo moedas de valor 1, moedas de valor 3 e as moedas de valor 5, como acabámos de referir. Vamos ver mais ações. Obter peixe, pão ou pedra, muito fácil. Peixe, pão ou pedra está relacionado com as localizações. Cada vez que vemos um ícone destes é receber uma unidade do respectivo recurso. Depois temos redistribuir. Já falamos deste redistribuir porque há ainda algo mais que temos que saber antes de entender esta ação, mas já voltaremos a este ponto. E por fim temos a reunião do Sinédrio. Cada vez que for jogada uma carta que tem este símbolo, portanto a coroa de espinhos vai dar mais um passo aqui em relação ao topo da montanha. Se com isto cruzarmos uma destas peças, elas devem ser baralhadas e aleatoriamente distribuídas no início do jogo. O jogador que faz com que a coroa de espinhos atinja aquela posição vai ganhar tantos pontos quanto o cartão indica. Os outros jogadores ganham metade, arredondados para baixo. Neste caso, o primeiro cartão dá pontos por cada seguidor que o jogador tenha na última ceia. Imaginando que tínhamos 5, íamos ganhar 5 pontos. Os nossos adversários, metade arredondado para baixo. Vamos imaginar que o jogador vermelho tinha 2, ele ganharia 1. O jogador azul, se tivesse 4, ganharia 2 e por aí afora. Aqui ganhamos pontos por cada seguidor que temos nas 3 regiões, aqui pelo número de parábolas que temos, aqui pelas fichas de ofrenda que tínhamos no nosso estoque, aqui pelos recursos que tínhamos também e aqui pelos favores que já tínhamos proporcionado. E acreditem, a ordem com que isto está distribuído naquela suposta aleatoriedade inicial vai definir bastante daquilo que são as prioridades que vamos tomar ao longo do jogo. Mais abaixo temos o ícone do baralho 33, portanto, aqui está ele, é retirar uma carta daquele baralho. E aqui temos o ícone do Mahane, que é retirar uma carta do baralho Mahane. Ambas vão diretamente para a nossa mão. Agora que já vimos o que é a ação de lugar e a ação de seguidor, vamos ver o que é visitar um apóstolo, que é a segunda coisa que podemos fazer no nosso turno, sendo que jogar uma carta jogamos sempre. Para mostrar o que é visitar um apóstolo, nada melhor do que exemplificar o que seria ter aqui uma carta de montanha, jogando de seguida uma carta de tempo e depois de voltar até nós, mais uma vez seguida, uma carta de lago. Atenção que não é necessário que as 3 sejam jogadas consecutivamente. Podia ser uma carta de montanha, uma carta de tempo, uma carta de mercado noutra janela e então, num turno seguinte, jogarmos uma carta de lago. O jogador teria agora, ao jogar esta carta de lago, feito a ação de lugar, portanto, teria produzido peixe, no nosso caso seriam 2. Teria escutado uma parábola, no nosso caso seria a primeira. As parábolas têm um lugar específico no nosso tabuleiro, devem ser colocadas da esquerda para a direita e, se coberto um determinado símbolo, deve ser recebido esse recurso. Portanto, no nosso caso, íamos pegar nesta que vale 3 pontos, marcaríamos 3 pontos na nossa classificação e ainda íamos ganhar um pão. Um pão porquê? Porque cobrimos um pão ao colocarmos
esta parábola pelo topo. Ora, com isto, vamos então ver como é que podemos fazer o visitar um apóstolo, e isto será feito da seguinte forma. Anunciamos à mesa que temos condições para visitar um apóstolo, mostramos como, e isso é feito da seguinte forma. Portanto, temos aqui montanha, templo e lago. Montanha, templo e lago estão na ordem correta. Reunimos então condições para visitar um apóstolo. Do outro lado da folha de ajuda, no nosso caso é a folha equiparada, porque como temos muitas, podemos colocar uma em cada face. Nós temos a indicação de tudo o que fazemos quando se visita um apóstolo. Se completares um conjunto de apóstolos, efetua os seguintes passos pela ordem indicada. Coloca um apóstolo à mesa. Neste caso, como estamos a utilizar esta coluna, tem que ser um destes apóstolos. É indiferente qual deles é, se bem que eles todos têm indicação do próprio nome e um pouco também do grafismo que está associado a esse mesmo apóstolo. Portanto, no nosso caso, vamos estacionar Simão, vamos sentá-lo numa cadeira. Podemos optar por esta cadeira e agora temos direito ao passo seguinte. E o passo seguinte é o apreço do apóstolo. Cada apóstolo tem um apreço diferente. Já vimos que Judas dá 5 moedas. Se fosse um apóstolo grená, ele daria o direito a automaticamente pegarmos noutro seguidor da localização onde tivéssemos mais e colocar na última ceia como convidado, portanto, sem nada a pagar. Os apóstolos laranja pontuam de imediato todas as pessoas, os seguidores que estão sentados atrás de si, e eles voltam a pontuar no final do jogo. E aqui neste caso, atenção, pontuam tanto os do próprio jogador como os dos outros jogadores que possam lá estar, enquanto estes bege têm um poder muito especial, porque é a única oportunidade que nós temos durante o jogo de trocar 2 seguidores de lugar. E aqui, claro, vamos tentar colocar algum dos nossos que não esteja tão bem sentado por um de um adversário, supostamente do adversário mais forte, trocando-os de lugar e, portanto, tirando daí um grande benefício, ao mesmo tempo que podemos causar algum prejuízo ao nosso adversário. Portanto, já vimos, coloca o apóstolo à mesa, sentamos o apóstolo, ganha o apreço, portanto, agora tínhamos direito a trocar 2 pontos de apóstolo. As nossas cartas têm uns números no canto superior direito. Melhor virar para mim, para não dizer errado. Ora, temos aqui estes pequenos números e estes números dizem 3, 1 e 3. São os pontos que temos a ganhar ao instante por termos concluído, portanto, a situação do apóstolo com estas cartas. Elas têm diferentes números, no nosso caso 3 e 1, 4 e 3, 7. 7 pontos seriam marcados e esta pontuação já estaria feita. Ponto 4. Limpa o tabuleiro do jogador. É retirarmos estas cartas, colocarmos numa pilha de descarte e quando o nosso baralho de bisca estiver exaustivo, vamos então baralhar tudo o que tivermos na pilha de descarte para formarmos um novo baralho de bisca. Aqui é importante dizermos que poderia acontecer uma pequena nuance. Vamos supor que, ao contrário de esta carta de templo que seria da nossa mão, tínhamos utilizado, porventura, uma carta templo do baralho Mahane. Claro que a primeira fase, portanto, o coloca o apóstolo e o ganha o apreço do apóstolo seriam exatamente a mesma coisa, mas aqui os pontos de apóstolo já não seriam. Portanto, teríamos 3 e 4, 7 e 3, 10, teríamos feito um pouco mais de pontos. Mas a verdadeira diferença dá-se agora. Ao limpar o tabuleiro, as cartas que são do baralho de cada jogador, portanto, vemos aqui por esta bolinha a que o jogador pertence. Este é o baralho do jogador azul. Nós estamos a jogar com o verde. Há também um baralho que tem esta mesma bolinha em vermelho e em amarelo. Portanto, neste caso, estas duas iriam para o descarte e a carta do baralho Mahane, ela viria agora para o fundo do baralho Mahane. E, portanto, com isto, vemos que as cartas da nossa mão inicial, uma vez usadas, regressam, enquanto as cartas Mahane e igualmente nas cartas 33, depois de utilizadas, sempre que é feita a limpeza do nosso tabuleiro, elas voltam para o fundo do respectivo baralho. Portanto, está visto como é que se faz a pontuação do apóstolo, mas vamos agora falar da ação que tinha ficado em suspenso, que era a ação redistribuir. Imaginemos que tínhamos estas mesmas cartas nesta circunstância, e por alguma razão já não tínhamos nenhum apóstolo bege para colocar em jogo. Portanto, colocarmos agora uma carta de templo que poderíamos alterar a ordem, já vamos ver como é que isto é aqui, já não teria grande vantagem. Mas teríamos muita vantagem porque temos aqui o mercado, o lago e a montanha em ter estas cartas numa outra ordem. E é esta a magia
que o redistribuir nos proporciona. Existem símbolos de redistribuir nas diferentes cartas e também há algumas posições do nosso tabuleiro que têm o redistribuir pré-impresso, o que nos vai possibilitar dar aqui uns ajustes. Que ajustes? Ao fazer uma ação redistribuir, podemos pegar em todas as cartas do nosso tabuleiro e colocá-las na ordem desejada. Neste nosso caso é mesmo uma grande diferença, porque podemos agora dizer que temos o mercado, que temos o lago e que temos a montanha e que estamos em condições de colocar um destes apóstolos na última ceia. As cartas voltariam a dar estes pontos, iriam fora e por aí afora. Nuance especial, se com esta ação redistribuir formarmos 2 ou 3 condições para sentar um apóstolo, só podemos fazê-lo uma vez e então num próximo turno poderemos fazer com um outro apóstolo. Não podemos sentar 2, não podemos sentar 3 apóstolos. Chegou agora também a hora de vermos o que é que teria acontecido ao jogador vermelho se ele tivesse este marcador que lhe tínhamos dado de favor. Mas para exemplificarmos isto de uma forma muito melhor, vamos supor que o nosso tabuleiro estava assim. Nós tínhamos aqui o lago e tínhamos a montanha e precisaríamos de um mercado. Vamos imaginar que este jogador tinha sido muito simpático, tinha-nos proporcionado um recurso de cada e ainda esta ficha. Na nossa vez de jogar, depois de jogarmos uma carta, poderíamos agora dizer que tínhamos condições para visitar um apóstolo. Como temos aqui o mercado, portanto, mercado, lago e montanha, tínhamos reunidas as condições, o resto do procedimento seria feito de igual modo. Dizer ainda que estas fichas podem ser utilizadas como primeira, segunda ou terceira. As cartas têm que estar na ordem certa, mas estas fichas podem entrar a substituir em qualquer posição. Portanto, estes favores são de facto muito, muito vantajosos, não só para quem os entrega, porque recebe pontos, mas também para quem os recebe, porque além do benefício imediato, mais tarde, porventura, poderá vir a utilizar. Já que estamos a falar de favor, falar também que temos aqui um limite de espaço e que quando realizamos o segundo favor, podemos finalmente ver-nos livre desta peça que liberta um espaço adicional no nosso tabuleiro que no início da partida vai ter especial utilidade. Isto porquê? Porque como só temos uma casa livre, se produzirmos logo muito, abdicaremos de uma parte da produção no final do nosso turno. Já vamos ver um pouco melhor como é que isto funciona. Continuamos a seguir o funcionamento do nosso jogo. Portanto, visitar um apóstolo, já explicámos. Vamos ver o ponto 3, que diz que podemos adquirir uma carta Marrane por 2 moedas. Ora, o jogador pode então, e assim que se retira uma carta, ela é reposta, o jogador pode então, no final do seu turno, pagar 2 moedas por uma carta Marrane. Uma vez mais, pode ser das reveladas ou pode ser a do topo do baralho. Ponto 4. O jogador pode repor a sua mão a 5 cartas. Vamos imaginar como é que isto aconteceria, porque aqui vamos ter que falar de algumas nuances especialmente relacionadas com o que vem descrito já a seguir. Imaginemos que o jogador no início do seu turno tem, como tradicionalmente vai acontecer, 5 cartas na mão. Ele jogou uma carta, fez as suas ações, não quis pagar 2 moedas por uma Marrane. No final do turno, ele retira uma carta adicional para repor a mão a 5. No entanto, por baixo temos a dizer que o jogador poderá ter que descarregar cartas. Vamos ver como é que isto poderia acontecer. Ora, vamos imaginar que o jogador jogou uma carta com mercado, foi ao mercado, não vendeu, não comprou, mas pagou uma moeda das suas por uma carta Marrane. Neste momento, este jogador tem novamente as 5 cartas na mão. Portanto, tínhamos 5, jogámos uma, ficámos com 4, comprámos esta carta. A carta que o jogador jogou diz que o jogador faz um favor. O que é que o jogador faz? Vai entregar um favor a um jogador e, a seguir, avança o seu marcador de favor, recebe os pontos e recebe uma carta do baralho 33 que vai diretamente para a sua mão. O jogador vê se tem condições para visitar um apóstolo e, no ponto 3, pode pagar 2 moedas, recebendo o troco, claro, se fosse o caso desta, por mais uma carta Marrane que o jogador, neste caso, queria tirar do topo. Ora, agora temos 7 cartas na mão e sabemos que no máximo podemos ter 5, porque a nossa mão é composta por 5 cartas. Este número está em vigor sempre no final do nosso turno, portanto, o que é que vai acontecer? Temos 7 cartas, vamos ter que nos ver livres de 2 para reduzir a nossa mão a 5, que é uma ótima ocasião para nos vermos livres de cartas um pouco mais simples, como estas da nossa mão inicial, que têm poucas ações, enquanto, como podemos ver, cartas do baralho 33 e do baralho Marrane estão repletas de ações por realizar. Também no ponto 4,
É-nos dito que se o jogador tiver recursos a mais, deverá, portanto, descartar. Como é que isto pode acontecer? Também é muito simples. Vamos até a partir das cartas básicas da nossa mão dar um exemplo. À partida teremos alguma carta que reúna as condições necessárias para o fazer. Exatamente. Vamos imaginar que a nossa primeira jogada é jogar esta carta de montanha. O que é que vai acontecer? Vamos produzir um pão. E agora, como a carta nos diz que temos direito a uma pedra, pegamos numa pedra e colocamos também uma pedra. Fazemos ainda um favor, quando realizamos a ação toda. Continuamos a visitar um apóstolo, se possível, a comprar a carta Mahane, mas o passo 4 diz que podemos ter que descartar recursos. Vemos que temos cada uma destas pequenas janelas com uma sombra branca ocupada e temos até um recurso de fora. Nesta ocasião, não podemos descartar nenhum dos nossos seguidores, também não nos podemos ver livres da ficha de oferenda, portanto terá que ser forçosamente um dos recursos a ser descartado. Portanto, neste caso, optaríamos por um peixe, por um pão ou por uma pedra. O mais sensato é optarmos por uma pedra porque é o recurso que custa menos e é o recurso onde também a localização custa menos a colocar futuros seguidores nessa zona. Portanto, já vimos os 4 primeiros passos, vamos ver mais nuances da nossa folha de ajuda, já compreendemos totalmente como é que é feito o turno de um jogador. Também já vimos todas as ações do local e as ações de seguidor. Vimos o que é visitar os apóstolos. Vamos agora ver o que é que faz a zona do sinédrio. Portanto, cada vez que é realizado uma ação que tem o símbolo de sinédrio, a coroa movimenta-se. Fazemos a ação, o próprio jogador que fez, relembro, ganha os pontos por total dos outros, metade arredondado para baixo. Depois temos a nossa peça revelação, tem a ver aqui com esta peça da nossa iluminação, portanto temos aqui umas pombas e o jogador pode, na sua vez de jogar, optar por abdicar por completo do seu turno, realizando apenas uma das 4 ações beneficiárias dos apóstolos. Ou seja, o jogador pode colocar alguém convidado diretamente, pode receber 5 moedas, pode pontuar todos os seguidores que estão atrás de um outro apóstolo, ou pode simplesmente trocar 2 seguidores de lugar fazendo esta ação. É claro que não há bela sem senão, vamos perder 5 pontos no final do jogo se o fizermos. De seguida temos a pontuação, como é que funcionam os pontos de vitória, já vimos todos eles, pentágonos imediatos, triângulos no final do jogo e aqueles pontos que estão no canto das cartas são os que estão aqui referidos como pontos de apóstolo, que em qualquer carta, independentemente da cor do baralho, estarão sempre nesta tonalidade verde. Falta vermos o que é que importa no final do jogo. Ora, no final do jogo, que acontecerá quando a coroa chegar mesmo ao topo do monte, vão ser obtidos os pontos daquilo que o jogador foi fazendo ao longo do jogo que não pontuou de imediato. E aqui há 4 coisas a termos em consideração. Vamos ver. Peças de revelação obtidas. Até onde foi o jogador? Vamos imaginar que tínhamos ido até aqui, a este nível. Ora, este nível do nosso tabuleiro é o nível 4. Nível 4, o jogador chegou lá, 10 pontos. Portanto, aquela tabela diz-nos que, consoante o número de peças que o jogador apanhou, o jogador no final do jogo recebe aqueles pontos. Segundo ponto, vamos ver os seguidores na última ceia. Já sabemos, vamos contar todos os seguidores que os jogadores aqui têm, incluindo este que já cá estava no início. Ele permite-nos, aquele seguidor inicial, permite-nos que se a primeira carta for escutar uma parábola, já conseguimos escutar. Portanto, tem grande utilidade já termos um sentado, por isso eles sentam-se nestes vértices da última ceia. E depois de fazermos todos os seguidores, temos ali as ofrendas, que são estes pequenos discos que temos aqui, que chegou à altura de falarmos sobre eles. Ora então, os jogadores têm um espaço limitado para armazenamento de recursos e esse espaço pode ficar ainda mais limitado por fichas de oferenda. As fichas de oferenda são estas fichas que estão aqui, elas valem 1 ponto no final do jogo e o jogador tem que tomar uma decisão cada vez que senta um dos seus seguidores na última ceia. Ou seja, o jogador acabou de sentar um seguidor, tem que decidir nesse mesmo instante se aceita a ficha de oferenda ou não. Porquê é que ele haveria de aceitar? Porque vale 1 ponto no final do jogo. Porquê é que ele não haveria de aceitar? Porque lhe vai bloquear um espaço até final do jogo. Relembro, os jogadores não podem descartar nem seguidores, nem fichas de oferenda, têm sempre que ser recursos. Como o espaço é limitado, há que pensar muito bem se aceitamos aquele ponto ou não, porque às vezes mais vale dar um passo atrás para depois conseguirmos dar 2 passos em frente. Temos uma última situação de pontuação que é a peça revelação. O jogador utilizou
Muito bem, o jogador não utilizou, recebe 5 pontos no final do jogo. Feitas as contas de tudo isto, o que é que vai acontecer? Isso mesmo, quem tem mais pontos é o vencedor do nosso Jerusalém Anno Domini. Um jogo excepcional, com uma componente temática, enriquece qualquer mesa de jogo e não há quem ao vê-lo consiga ficar indiferente. É um daqueles jogos que só de vermos em cima da mesa já nos apetece jogar. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Jerusalém. Um deleite temático que nos foi presenteado pela Carmen Jiménez na sua obra de estreia. Ela que é a profunda conhecedora do tema, ou não fosse uma licenciada em Teologia. Se gostaste deste vídeo, comenta, deixa o teu like, partilha-o, subscreve a Devir TV para não perderes os próximos vídeos como este. Enquanto os preparamos para ti, boas gatanas!